Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernando, sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia, relacionada à área de microbiologia, microbiologia de alimentos, microbiologia ambiental, microbiologia médica. E hoje estamos aqui para trabalhar, né, num tópico bem interessante. Não é tão complexo, então a base da área, né, de entendimento já vai ser muito básica, né? E isso vai facilitar. Trata-se do cólera, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do cólera, nós vamos falar um pouquinho sobre a doença em si, nós vamos falar um pouco como se prevenir e alguns aspectos históricos muito interessantes, são interessantes e curiosos a respeito dessa doença. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que trazer como comentário é uma doença infecciosa aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae. Então, aqui cabe já uma pequena observação a respeito do Vibrio cholerae, porque o gênero Vibrio refere-se principalmente ao seu formato. Como vocês sabem, e se não souberem, a gente vai fazer aqui uma explanação rápida a respeito, as bactérias possuem diferentes formas, tá? Então, algumas têm um formato esférico, parece uma bolinha, e aí nós chamamos essas bactérias de cocos. Por isso que algumas bactérias, até agrupamentos de bactérias, nós chamamos de Staphylococcus, Diplococcus. Então, diplo é de dois, são dois cocos dispostos um do ladinho do outro. Então, Diplococcus, Staphylo, Streptococcus. Então, são bactérias aí, agrupamentos, em que o final, né, o sufixo é coccus, referente a gente saber qual é o formato dela. Então, um dos formatos é o formato cocoide, que é esse arredondado. Outro formato bem conhecido é o formato de um bastonete, certo? Parece um bastãozinho comprido, em que também nós comumente chamamos de bacilo. Não confundir bacilo, tá? Que é o formato da bactéria, com bacillus, que é o gênero de uma bactéria. É claro que se o gênero é chamado bacillus, a gente acredita, né? Lógico, que o formato dela é um formato de um bastãozinho, né? Que um bastonete, de um bacilo. Tem um outro formato, também conhecido, que é os formatos, né? Vamos dizer assim, que são os espirilos e as espiroquetas, que é um formato helicoidal, parece uma mola, né? Então né, assim, é um formato de mola que a gente chama de espiroqueta, e quando o formato de mola é só uma única torção, a gente chama de espirilo. E, lógico, existem outros formatos menos comuns, mas existe um formato que é chamado de víbrio. Então, o que é o víbrio? O víbrio
ele nada mais é do que um bastonete, só que curvo, tá? Formando, pelo nome, víbrio, lembra uma vírgula. Então, é um bastonete curvo, parecendo uma meia-luazinha, só que com as pontas, não na forma da ponta de uma meia-lua, mas um formato mais arredondado. Então, ele é um bastonete curvo, isso é chamado de víbrio. E aí, o nome da bactéria, Vibrio cholerae. Então, logo de cara, pelo próprio nome do gênero, né, víbrio, a gente já tira como informação inicial que é uma bactéria que tem o formato de um bastonete curvo, ok? Essa doença, então, ela é caracterizada por uma diarreia intensa e, por consequência disso, uma grande desidratação. E, se não for tratada adequadamente, pode levar à morte em casos graves, em casos mais avançados. Então, aqui, sintomas e complicações da cólera, né, também chamado do cólera. Então, sintomas: diarreia aquosa e abundante, vômitos, dores abdominais, consequentemente da questão tanto de vômito quanto de diarreia, a desidratação, que aí é provocada, claro, pela grande perda de líquidos, né, tanto pela diarreia quanto pelo vômito intenso, a fraqueza e as câimbras, ou seja, esses três sintomas, né, a desidratação, a fraqueza e as câimbras, são provocados pelo processo de perda excessiva de líquido por parte da pessoa afetada pela doença. E as complicações, é claro que, se não houver um tratamento adequado dentro de um tempo, de um prazo também adequado, você pode chegar a um limite da desidratação, ou seja, o corpo do paciente fica tão desidratado que ele entra num choque hipovolêmico, né? Uma insuficiência renal, convulsões, podendo entrar em coma e, por fim, a morte, o óbito desse paciente. Tá? Então, essa sequência que ocorre no paciente através da diarreia intensa e de vômitos em grande quantidade é uma ação muito, perdão, é uma ação muito rápida. Por isso, o tratamento, né, adequado num prazo curto, porque senão o paciente pode ir para um processo muito grave e ir chegando a fases muito difíceis de recuperá-lo novamente. O diagnóstico, né, para a gente identificar o víbrio, né, o víbrio colérico, você faz através dos dois processos. Ou seja, primeiro, o exame de fezes, porque o víbrio, a bactéria, ela vai estar presente, tá, naquelas fezes, ou seja, expulsando mais micro-organismos, e essa é uma das principais, né, formas. Então, a gente já iniciar a pensar um pouquinho como você adquire o cólera, né? Qual é a forma de transmissão? Ou seja, ela está presente na diarreia aquosa, naquela diarreia em grande volume do paciente. Então, um exame de fezes é capaz de detectar a presença desta bactéria. E exames de sangue, que avaliam os níveis de eletrólitos e a função renal. Porque, claro, como você tem você adquire essa doença e você começa a ter vômito e diarreia de uma maneira sucessiva e intensa, se você fizer o exame de sangue e avaliar esses níveis de eletrólito, você pode ver a que ponto está chegando, né, esse avanço desses sintomas, né, pelo paciente. E lógico que ele não é o único, porque pode haver, por exemplo, uma intoxicação alimentar, tem intoxicação e tem a infecção alimentar. Pode ser uma toxi-infecção, pode ser uma intoxicação, pode ser uma infecção proveniente de outros processos, e não tanto relacionado ao víbrio, né, cólera. Mas é um indicativo de que
a presença de alguma substância ou algum micro-organismo está provocando esse processo todo de eliminação e de perda de funções dentro do organismo do paciente. Então, é um primeiro indicativo e complementa-se, né, através desse exame de fezes, que aí sim você consegue fazer uma detecção. As técnicas para detecção vão desde os exames tradicionais, que são aí exames mais demorados, e com isso você tem uma, vamos dizer assim, um diagnóstico um pouco mais demorado no paciente, até esperar o cultivo, o micro-organismo crescer e se desenvolver. E também você tem hoje kits sorológicos, né, em que há uma resposta rápida da amostra, né, que você está analisando, uma resposta rápida para que você chegue ao diagnóstico o mais rapidamente possível e entre com as medidas necessárias para conter todo aquele processo de doença que avança no paciente. E aí entra a questão, lógico, de você de fazer o diagnóstico, você chegar no tratamento. Então, primeira coisa, é claro, o paciente está perdendo líquido em grande quantidade, tanto através de uma diarreia intensa, quanto vomitando também muito intensamente. Então, a primeira coisa é você fazer a reidratação. A reidratação, soro oral, soro intravenoso, em casos mais ainda intensos, né, da doença, para você tentar, né, num primeiro momento, a reposição desses líquidos que estão sendo perdidos em grande quantidade. Então, uma forma de você compensar o que está sendo perdido. O uso de antibióticos. Lógico que na medida em que você consegue identificar a presença do micro-organismo, você consegue, né, fazer um tratamento com o uso de antibióticos adequados para que você consiga reduzir essa duração da diarreia e, por consequência, a excreção da bactéria junto com essas fezes líquidas que estão sendo eliminadas. Então, você consegue aí, através do antibiótico adequado, não é qualquer antibiótico, a partir do momento do diagnóstico, você tem um medicamento adequado para administrar ao paciente de forma que ele consiga, né, que a gente consiga aí eliminar, né, uma boa parte da população microbiana e com isso reduzir a intensidade desses sintomas que são extremamente desconfortáveis e perigosos para a vida do paciente. E o tratamento de suporte, claro, é para tratar complicações, ou seja, como uma desidratação grave e choque, e aí é manter o paciente internado sobre cuidados intensivos, no caso desses extremos, ou seja, a demora do paciente em procurar o serviço médico, e quando ele já chega num estado avançado, né, de desidratação, e aí você precisa de um tratamento de suporte intensivo no hospital para que você consiga recuperar a saúde do paciente que chegou a um limite muito mais além do que se esperava no caso do paciente sentir os primeiros sintomas, ou seja, sente os primeiros sintomas, ele já percebe que o corpo não vai muito bem, um acompanhante, uma pessoa, o encaminha a uma unidade básica de saúde, né, a um posto, para que possa ser feito os primeiros, né, tratamentos ali da recepção, na base de um soro, alguma coisa, pelo fato da perda excessiva de líquido. E caso isso não ocorra, né, nos momentos iniciais da sintomatologia da doença, o caso do paciente vai piorar e quando ele chegar no hospital, ele pode chegar num estado mais grave do que teoricamente ele poderia chegar se viesse antes, e isso vai demandar um cuidado maior da equipe de suporte dentro do hospital numa área de urgência e emergência. Agora, para
prevenção. A gente já percebeu que uma das maiores presenças do micro-organismo, quando o paciente excreta, são nas fezes. Então, significa o quê? Que qual é a maior propensão? Se você tem um paciente que é portador do cólera e está desenvolvendo, está com diarreia, uma das formas de você prevenir que essa doença se espalhe mais é que naquela região, naquela localidade em que há esse paciente com essa sintomatologia, o saneamento básico seja adequado. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem um saneamento muito deficitário em determinadas regiões do país, tá? Não estou dizendo num ponto X, Y, Z, mas em determinadas regiões, mesmo em estados mais ricos, estados mais pobres, a universalização da água tratada ainda pode, né, atingir uma boa parte da população. O nosso sistema de abastecimento de água tem um alto índice de domicílios, né, recebendo água tratada, mas tanto a coleta e principalmente o tratamento de esgoto deixam muito a desejar. E com isso a população fica exposta a riscos. E esses riscos vão desde uma situação normal de seca, mas que o esgoto corre a céu aberto, como num período de enchente, em que você tem uma mistura daquela água, né, proveniente da chuva em grande acúmulo, que leva para córregos que podem receber esgoto in natura proveniente de residências que não possuem um sistema de coleta e tratamento adequado, e se houver pessoas com esta doença na região, aquela água como um todo se torna uma água contaminada e com alto risco de ser um meio de transmissão. Então, ali a gente coloca higiene nas mãos, lavar as mãos com água e sabão antes de preparar alimentos e após usar o banheiro. A transmissão do víbrio se dá basicamente na transmissão fecal-oral direta, ou seja, vindo das fezes para a nossa boca. Direto ou indireta. Indireta vem através da mão, ou às vezes diretamente, quando você acaba tendo contato, por exemplo, com uma água de enchente, com uma área mais poluída, né, com esgoto in natura, e acaba ou entrando em contato com aquele solo contaminado, levando para a boca, ou nadando ou entrando em contato com aquela água em que houve aquela mistura com o esgoto in natura em determinadas regiões que você não tem aí um sistema adequado de coleta. A água potável, então beber a água potável fervida ou engarrafada, né, é uma das formas de prevenção, porque a água pode vir a ser contaminada por diferentes situações que a gente vai analisar um pouquinho mais adiante, só para vocês terem uma ideia. Perdão. E esse hábito de higiene, também de lavar as mãos e de você ter essa água filtrada na sua residência, beber uma água de qualidade, são duas formas muito grandes, né? Duas maneiras muito grandes de você se prevenir. E finalizando com relação à prevenção, alimentos seguros. Comer alimentos cozidos e bem lavados. Evitar alimentos crus ou mal cozidos. E caso você faça o consumo de alimentos crus, vamos colocar as hortaliças, né? É um exemplo, as saladas. Que você faça uma higienização adequada destes produtos, desses vegetais, tá? Então, quando a gente fala de lavar, fazer a desinfecção, né, adequada, lembre-se de uma coisa, gente. Vinagre não serve para fazer desinfecção, ok? Muitas vezes você vê aí pela televisão
Gente falando do vinagre, gente falando do bicarbonato de sódio, né? Falando a respeito, não, que usa, que você pega, deixa de molho. Não, gente, não. A medida caseira mais eficiente para você fazer uma desinfecção é usando o hipoclorito, ok? Hipoclorito, que é a água sanitária. Levando em consideração o quê? Ah, vou pegar um copo de água sanitária e botar numa pequena bacia e deixar meus legumes, minhas hortaliças ali de molho? Não. Né? A gente tem uma recomendação, 4, 6 gotas no máximo de hipoclorito, da solução de hipoclorito por litro de água, ok? E aí você pega e coloca as suas verduras, né? Deixa ali mergulhado, ou frutas, por exemplo, um exemplo de uma maçã, ou você coloca o tomate, né? Para fazer aquela desinfecção superficial, deixa ali por 6 a 10 minutos no máximo, e depois que terminou, lava para enxaguar, para não ficar aquele resíduo do odor característico da água sanitária e de resíduo do produto químico, né, do, da água sanitária ali, você lava em água corrente, água corrente limpa, né? A água proveniente do sistema de abastecimento, você enxágua e aí esse material, esse alimento está pronto para o consumo. Mas, novamente, reforço aqui, nada de seguir essas recomendações de vinagre, nada de seguir recomendações de bicarbonato de sódio, tá? E lembrando uma coisa, o Vibrio cholerae, ele tem uma sensibilidade ao vinagre. Por quê? Porque ele é sensível ao pH. Em pH ácido, ele tem, alguns deles não conseguem sobreviver. Mas não significa que se você abaixar o pH da água que está na bacia, colocando ali um limão espremido, um vinagre ali dentro, não significa que você vai eliminar todo o Vibrio cholerae. E lembrando que existem outros micro-organismos que também podem estar presentes nessas hortaliças e frutas, como a Escherichia coli, que também podem provocar diarreia, podem provocar um mal-estar nas pessoas. Então, usem o hipoclorito, que é a melhor forma de fazer a desinfecção. Esqueçam vinagre, esqueçam bicarbonato de sódio, ok? Por mais que vocês vejam certos profissionais falando aí pela televisão. Dados epidemiológicos sobre a cólera no Brasil. É interessante aqui a gente ressaltar que o Brasil já teve epidemias de cólera muito tempo atrás, no século XIX, 1855, quando estava ocorrendo a terceira onda, né, da epidemia no mundo, né, porque já haviam ocorrido outras anteriores, uma primeira e uma segunda onda, quando da terceira onda no mundo, o Brasil acabou sendo acometido, sendo o início no Nordeste, através de pessoas que vieram do continente europeu com esses sintomas, e a partir dali do Nordeste, essas pessoas migraram para a região Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, onde a doença teve uma epidemia maior, assolando e causando muitas mortes. Tá? Nós também tivemos, em 1991, em 1993, alto número de casos. Em 2017, uma outra epidemia grande de cólera assolou a região norte e nordeste, tá? Mas hoje nós temos um sistema de vigilância muito mais preparado. Eu acho que ao longo desses processos, o nosso sistema de vigilância foi adquirindo experiência, foi adquirindo know-how, associando a novas tecnologias, a novas ferramentas, e com isso hoje você tem um monitoramento, né? Tem, né? Ou seja, monitoram constantemente
casos de cólera no país para garantir o quê? Uma resposta rápida. E o que é a resposta rápida? É a retirada daquele paciente portador, daquele entorno de onde ele está, porque ele, além de passar mal dentro daquela residência, ele também pode ser um agente que pode ser um agente disseminador da doença, caso você tenha um saneamento básico deficitário e as pessoas dentro da residência mantenham um contato através de roupas sujas e algumas coisas assim provenientes do paciente, que pode, às vezes, ter uma diarreia, sujar a roupa, e esse contato, invariavelmente, pode fazer com que a doença se espalhe. Então, isso, né, essa resposta rápida, né, é uma resposta de você retirar o paciente desse local e trazer para o ambiente hospitalar, onde ele pode ter um tratamento mais adequado. E aqui a gente reforça essa importância, então, da higiene, do saneamento básico, ou seja, acesso à água potável e tratamento de esgoto são essenciais para prevenir a propagação do cólera. Não só do cólera, mas de inúmeras doenças em que a água, né, é o veículo de transmissão. Né? Então, tanto a água potável, tratada, né, quanto você dá um destino certo aos resíduos domiciliares, ou seja, o esgoto doméstico e esgoto industrial também, claro, mas aqui a gente falando de potenciais doenças, o esgoto doméstico sendo 1, coletado, 2, tratado. Nós temos esse grande problema no país. A curva de universalização da água está bem alta. Nós temos um índice mais alto, né, em determinadas regiões, atingindo quase a universalização. Em outras, a gente está ali entre 80% e 85%, ou seja, mas sempre nós tivemos uma curva ascendente para isso. Agora, há uma discrepância relacionada à coleta de esgoto e tratamento de esgoto. A coleta tem se aumentado, porque você faz o sistema, você monta novos bairros, já com uma estrutura adequada de coleta. Agora, a nossa maior dificuldade ainda, né, a coleta também é uma dificuldade, mas principalmente o tratamento, ou seja, a construção de tratamento, de estações de tratamento de esgoto que tenham um grau de eficiência, que sejam monitoradas constantemente para que nós possamos reduzir o índice de doenças. E isso entra na questão da falta de saneamento básico, que favorece a contaminação da água e alimentos, aumentando o risco da transmissão da doença. E, claro, ações de educação em saúde são importantes para promover hábitos de higiene e saneamento básico. Desde a escola, desde o ensino fundamental 1, desde o prezinho, desde o jardim da infância, o que seja, você já tem que entrar com medidas educacionais, hábitos adequados de higiene, para que aquela criança se torne um cidadão consciente, crítico, né? E que possa ser um agente no sentido de pressionar as autoridades a desenvolver políticas relacionadas ao saneamento. Normalmente se fala por aí que saneamento básico, principalmente água e esgoto, são obras subterrâneas. Então, por isso, elas não dão visão na política. Mas, em compensação, elas apresentam um salto na qualidade de vida dos cidadãos de uma maneira incomensurável. E isso nós devemos levar em consideração e pressionar para que isso seja efetivamente implementado. Então, você tem aqui as ações de vigilância e de resposta rápida. O que você tem na escala? Monitoramento, vigilância constante de casos suspeitos, ou seja, aquela comunicação rápida das unidades de saúde, dos postos, dos pronto-atendimentos, né, com pacientes que possivelmente chegam com uma sintomatologia típica, né, em que você já pode ficar, vamos olhar
com mais detalhe, vamos acompanhar esse paciente mais de perto para tentar descobrir, né, se realmente ele é portador do cólera. A investigação, que é a identificação da fonte de contaminação e controle dessa disseminação. Ou seja, a partir do paciente, você consegue ali fazer uma busca, fazer uma pesquisa e geograficamente determinar o que está acontecendo e implementar maneiras, né, e razões e ações que possam impedir que essas doenças se espalhem. E, lógico, o paciente sendo constatado, o tratamento, ou seja, uma garantia de acesso rápido e eficaz, e o tratamento para casos confirmados. É interessante ressaltar essas três. Eu vou avançar mais um slide, mas depois eu retorno, só para verificar. Pronto. Voltando aqui, deixa eu avançar mais um, voltar mais dois. Pronto, de novo. O monitoramento e a investigação, ou seja, a vigilância constante e a identificação da fonte, principalmente a investigação, esse item 2, do cólera, tem um aspecto histórico muito interessante para as pessoas que têm curiosidade em conhecer um pouquinho mais da doença. Um personagem chamado John Snow. John Snow é considerado, hoje, o pai da epidemiologia. Ou seja, a epidemiologia é uma ciência que estuda, né, as epidemias, né, e através de que processos iniciais? Justamente através da investigação e do monitoramento. Os primeiros dados epidemiológicos foram constituídos por este cara, esse chamado John Snow, justamente na Inglaterra, na época da epidemia do cólera. Por quê? Porque surgiam pessoas com a doença, a diarreia, vômito, começava a pipocar em determinadas regiões, foram para o hospital e ocasionando mortes. Lembrando que isso foi lá no século XVIII, né? Século XVII, né? Século XVII, século XVIII. E aí você tem ali, 1800 e pouquinho, você tem um cara, que é o John Snow, que começou a mapear, a verificar, né? Fazer uma investigação, colocar, opa, esse paciente que está aqui no hospital, de qual região que ele é? Ah, é de tal, daí marcava no mapa. Tem até umas figurinhas na internet de um mapa que ele desenhou na época, né? Com os pontos, onde é que as pessoas eram as doentes, né? Então, o doente está aqui, outro doente está ali, outro doente está aqui, e fez uma marcação. E, através daquilo, ele começou a fazer uma investigação, começou a fazer analisar aqueles dados. O que estava acontecendo ali? O que tinha em comum naquele entorno? Né? Perdão. E ele primeiro percebeu que em toda aquela região onde estavam surgindo os casos, o saneamento, né, o esgoto corria a céu aberto, ou seja, não havia saneamento naquela época, e todas essas pessoas tinham tido contato com um poço, porque na época você tinha na cidade poços públicos, em que aqueles de bomba manual, né, em que a pessoa ia lá, bombeava, pegava água, coletava e levava para sua casa. E ele percebeu que todas aquelas pessoas tiveram contato com a água ou foram diretamente lá coletar água. E ele recomendou que o serviço de saúde, por um determinado tempo, fechasse aquele poço. Né? Então vocês vão ver na historinha que daí eles fecharam e aí você começa a ter a redução dos casos. E aí as pessoas começam a migrar para outros pontos. Ele pediu para que fosse tirada a bomba, a manivela, porque a pessoa contaminada chegava porque estava doente, estava com diarreia e tudo mais. Lembra que a transmissão pode ser fecal, oral e com um agente intermediário aí as mãos, né? Aquela pessoa ia lá, mexia na alavanca, deixava lá sua marquinha na alavanca, vinha uma outra pessoa, usava a mesma alavanca
ia para casa, invariavelmente coçava a boca, passava a mão na boca e com isso adquiria aquela bactéria. Então, os primeiros dados epidemiológicos de você ter número de pacientes com o mesmo sintoma, uma determinação de área geográfica, um pedido de uma implementação de uma ação específica para conter aquele processo de doença, tudo isso foi desenvolvido, né, foi criado e foi implementado por John Snow, e justamente no cólera, né? Então, o cólera também tem, além de uma questão relevante do ponto de vista de saúde pública, ele foi um marco no estudo das doenças, na investigação de doenças, por ter sido o primeiro modelo epidemiológico estudado, através do John Snow, que fez todo esse material. E é interessante, justamente, a gente falou a respeito dessas medidas de prevenção, e o cólera, ele se encaixa muito bem nesses 3 ODS aqui, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Organização das Nações Unidas, na ONU. Então, nós temos a ODS 3, o cólera se encaixa, porque é saúde e bem-estar. O cólera se encaixa também como maneira, lógico, de prevenção no ODS 6, que é água potável e saneamento, e também se encaixa no ODS 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Então, vocês veem aí o grau de importância e relevância dessa doença, que ela consegue se encaixar em 3 objetivos da Organização Mundial, da ONU, né, para a humanidade, que são de desenvolvimento sustentável, em que você trabalha com a qualidade de vida aqui de uma maneira geral, com esses 3 objetivos, em que o cólera pode muito bem ser encaixado e ser eliminado na medida em que você consegue satisfazer esses 3 objetivos. O objetivo 3, o 6 e o 11. E como conclusão, aqui o desafio para a eliminação do cólera. Primeiro, a prevenção, que nós citamos, investir em saneamento básico. Não basta apenas a água potável, mas você tem que ter uma rede de coleta e principalmente tratamento de esgoto. A coleta de esgoto já vai ser um avanço fantástico se ela chegar a próximo, né, o ideal é a universalização, mas se chegar próximo à universalização, já vai ser fantástico. E o tratamento de esgoto que vem na sequência, se a gente atingir também altos índices, os riscos dessas doenças, não só do cólera, mas também de outras, poderão ser extremamente baixos. Segundo, a vigilância. Então, a vigilância entra aí no monitoramento e você dá uma resposta rápida a surtos de cólera. Então, hoje nós temos ferramentas no sistema de saúde, né, em que são comunicados e surgem esses alertas que facilitam o processo, né, de protocolos adequados, visando a identificação e a contenção, né, evitando-se que isso se alastre, se transformando numa epidemia. E, claro, a cooperação, que é o trabalho em conjunto com outras instituições para alcançar a eliminação da doença. Não é só o sistema de saúde, né? Você tem que ter todo um conjunto, né, de ações vindas de diferentes atores para que você possa trabalhar com isso. Né? Você tem a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saneamento, a parte relacionada a saneamento, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, né? E outras secretarias municipais e órgãos do governo do Estado, do governo federal, que têm que trabalhar em perfeita harmonia, de forma que consigamos evitar que novos surtos possam ocorrer dentro da nossa população, ou, não estou falando apenas do Brasil, mas também na população mundial,
que também corre sério risco em muitos países em que os índices de saneamento são, inclusive, muito mais baixos do que os do Brasil. Ok, gente? Eu agradeço a paciência aqui, o acompanhamento dessa aula e, em caso de dúvidas, a Telesaúde Goiás vai estar à disposição através do e-mail e do telefone abaixo indicados, tanto para dúvidas, né, quanto para problemas técnicos. Então, agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.